caros, mais um fato lamentável aqui para comentar. Recentemente vi um vídeo de um pastor da Igreja Assembleia de Deus que realmente nos faz pensar em como nós estamos perto do fim de tudo. Porque os falsos aí estão. Os que servem de pedra de tropeço aí estão. Aqueles que trazem o escândalo aí estão. Tudo o cumprimento da palavra. Um referido pastor, possivelmente do oeste de Santa Catarina, do Paraná, de acordo com a Convenção de Santa Catarina, do oeste do Paraná. Eu vi isso, inclusive, no canal do Fala Zion. Ele está lá no seu lazer, sem camisa, de short, com duas bramas na mão, e o pior, cantando um hino da igreja dizendo o seguinte: de brama, Senhor, porque de Kaiser tá um horror, tá pior. Utilizando as coisas sacras nas coisas profanas, configurando aquilo que Jesus disse, dando as pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Jesus exortou para nós não darmos, não é verdade? Eu acho isso lamentável. É uma vergonha. A igreja evangélica no Brasil é uma vergonha. É claro que eu não vou generalizar, é claro que eu vou dizer que existem pessoas que são santas, que realmente dão um bom testemunho, mas no modo geral a gente encontra cada aberração, e principalmente de cúpulas, de diretorias. Eu não estou falando de membros, de obreiros sinceros, eu estou falando desse jeito para essas pessoas aí que estão no poder. É lamentável. Sai num vídeo, rede social, o sujeito gozando com um hino cristão, bebendo. É um beberrão. É um ébrio. Que testemunho esse pastor está dando? Como que ele pode pregar contra a embriaguez se ele é um beberrão? E pior de tudo, ainda usa os hinos santos para fazer chacota, para fazer chocarrice, descumprindo a palavra. Porque uma coisa é ele estar lá no seu privado, no seu lazer, bebendo de modo social e não dando vexame. Outra coisa é postar um vídeo bebendo e ainda contando uma história e cantando esse hino aí de modo, vamos dizer assim, paródia. É uma paródia das coisas santas. Realmente é um vexame. E aí na matéria do vídeo do Fala Zion, o pessoal chama ele de larápio e quer que a igreja de fato seja respeitada. Porque ele está fazendo alguma coisa errada lá, até colocou na justiça. É um conflito de algumas cidades ali que tem a igreja da Assembleia de Deus e o povo realmente está muito pé da vida, entre aspas, está muito indignado com essa falta de respeito, de decoro, de ética. Cadê as convenções da Assembleia de Deus para punir esse mau caráter, eu já diria? Mau caráter. Porque ele aparenta ser aquilo que não é. Poderia ser qualquer um. Eu não estou aqui especificamente para atacar a Igreja da Assembleia de Deus, é qualquer um. Eu falo aqui no meu canal daqueles que de fato não respeitam o Evangelho. São os cães gulosos, são os obreiros fraudulentos. São obreiros que não militam de acordo com a boa milícia e não legitimam de uma maneira verdadeira, fiel, de um vexame. Um pastor não é para ter uma vida assim, não. Vai ver como é que é a vida do sacerdote. Ele anda lá se embriagando. O sacerdote anda lá fazendo as suas brincadeiras do sério, né? E o pastor é para fazer isso? O pastor sério faz isso? Ou ele dá a vida pelas suas ovelhas como Jesus Cristo fez? É realmente o fim. E você acorda. Se é para você estar no sistema religioso, sendo pastoreado por um cão guloso desse, por um hipócrita, por um fariseu, por um mentiroso, por um falso,
e dá mau testemunho, seja quem for, eu não estou falando especificamente desse pastor, mas de todos no geral, saia, viva o evangelho em casa, seja um desigrejado, ainda que seja criticado por santarrões e hipócritas, que na realidade você é um destemplado que não deixou de ser igreja, porque a igreja não é templo, não é instituição, não é parede, não é nada disso, a igreja somos nós, cada um de nós, que aceitamos a Cristo e que, de fato, deixamos tudo aquilo que desagrada a Deus de lado. Porque esses estão dentro da igreja, são aparentemente igreja. Mas, o que eles estão fazendo aí? Envergonhando o evangelho. Eu nunca compactuei com piadas feitas por humoristas, feitas até mesmo por pastores, referente às coisas sacras do Senhor. Eu me recordo de um sujeito que fazia muitas piadinhas quando era obreiro na referida igreja que eu pertencia a Deus de Amor. E hoje eu sei exatamente onde que o sujeito está, porque não respeitou as coisas, que acha que é tudo de brincadeira. O espírito de chocarrice é um espírito já imundo para confundir as coisas, para blasfemar, para murmurar, para zombar. É lamentável uma coisa dessa. Aí passa a ideia para os ímpios que o povo cristão evangélico é tudo maluco, pirado, é hipócrita, faz de fato piadas e eles não têm, então, nenhuma razão por que parar de fazer piada dos crentes. Porque os próprios fazem. Isso é humor? Salomão diz que é bom a gente rir porque é bom pro coração. Agora não é esse tipo de humor aí, que faz chacota, que inverte os valores. Lembramos que eu estou falando de um pastor, eu não estou falando de qualquer uma pessoa, cidadão comum, eu estou falando de um pastor. Assim como se fosse de um político, assim como se fosse de uma autoridade, de alguém público, que tem que prestar suas contas diante do povo e tem que se pautar pelo zelo, pela justiça, pela probidade, pela ética, pela moral, principalmente um pastor ou padre. Que exemplo bonito. Tá lá, Brahma, fazendo a campanha até para Brahma, né? Meus caros, se nós não vigiarmos, nós vamos cair na laia desses tais aí, ó. E por isso que tem muita juventude toda depravada, toda perturbada dentro de igreja, porque tem esses lobos vestidos de pele de ovelhas que ficam educando eles nesse sentido, fazer de fato do evangelho um meio pelo qual eles ganham dinheiro e também um meio, eu até diria, de se prostituir, de fazer orgias bacanais e por aí em diante. Porque aí vão para as festas, bebem, não dão exemplo, misturam tudo, aí é porque estão adulterando, estão pegando a mulher do próximo, estão incentivando os jovens a se prostituírem, a cometerem promiscuidade, e aí o diabo já trabalha de uma vez por todas, fazendo aquilo que o diabo quer e o diabo gosta. Por isso a melhor coisa que se fazer é sair disso. Eu nunca compactuei com essas coisas dentro do sistema, ainda mais quando eu estou fora. Abra bem o seu olho. Ainda bem que a igreja abriu o olho porque fez o manifesto. Os membros sinceros fizeram manifesto para tirar esse sem caráter, eu já diria. Porque não tem caráter cristão. O que eu vou dizer que ele tem caráter? Ele não tem caráter cristão. Pode ter caráter aí social, caráter de outro tipo. Eu estou falando da idoneidade do caráter cristão, que esse sujeito não tem. É um fariseu, é um Judas Iscariotes. Assim como existe um monte aí. Abraço, até a próxima.